Oi, hoje eu vim conversar com vocês sobre dois livros da Agatha, Os Crimes ABC e Punição para a Inocência. Esses dois livros eu li junto com a Patrícia, do Books da Patti. Nós lemos esses dois livros no segundo semestre do ano passado, setembro e outubro, se não me engano. Eu já mencionei antes o canal dela, mas eu vou mencionar de novo. Para quem gosta de mistério, de literatura policial, de literatura de horror, de terror, ela também leu outros estilos, tá? Clássicos, não ficção. Mas normalmente ela concentra os vídeos mais nesse estilo mistério, suspense, horror. Ela é muito criteriosa nas leituras e o conteúdo do canal é muito bom. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o canal dela e também a guia de tempo para esse vídeo. Vamos começar então? Punição para a Inocência foi publicado em 1958. Ele é, portanto, um dos livros da fase mais tardia da Agatha. O livro que aparece ali mais à esquerda é o meu, foi o exemplar que eu li. E esse outro aqui, essa foto do meio, é a edição traduzida da LPM. A LPM é uma editora muito caprichosa nas questões de tradução. Eles economizam na edição para caprichar na questão do conteúdo propriamente. Então, eu recomendo essa tradução, eu recomendo. Não sei as outras, tá? Mas essa aqui é muito boa. A trama desse livro tem um conteúdo bem dramático. Ele é basicamente um drama familiar. A mãe da família foi assassinada e um dos filhos foi preso como assassino e morreu na prisão 2 anos depois. Não morreu executado, morreu de doença. Passam-se os anos e um homem que estava no exterior, estava numa expedição ao Ártico, ele retorna, procura a família e diz que ele é testemunha de que aquele filho não poderia ter cometido aquele assassinato, porque ele deu carona para aquele filho numa outra cidade. Então aquele filho não poderia estar ali naquele momento para assassinar a mãe. Ao invés da família reagir de uma forma bastante emocional, com abraços, risos, lágrimas, etc., a família reage com um desconforto muito grande e fica aquele climão. O cara não entende por quê. E a gente compreende, né, naquele momento, que a família estava confortável com a condenação daquele filho. Mas, enfim, a família gostando ou não da revelação, a verdade é que o rapaz recebe o perdão, não é bem perdão, ele foi mais exonerado de qualquer responsabilidade no crime da mãe e o inquérito volta a ser aberto e a polícia retoma as investigações. Abrindo um breve parênteses para falar sobre o título da novela, a Punição para a Inocência é a tradução de Ordeal by Innocence. Embora a palavra punição seja uma tradução muito boa, ela não descreve necessariamente tudo que está contido nessa palavra ordeal. A punição ela pode ser feita ao longo do tempo, né? Uma pessoa que está cumprindo pena está num processo de punição, mas ela também pode ser imediata, um castigo imediato, algo sem maiores desdobramentos ao longo do tempo. Já a palavra ordeal, ela pressupõe a continuidade temporal daquele sofrimento. Por exemplo, a pessoa está doente, vai fazer tratamento, baixa o hospital, volta para casa, volta para o hospital, faz uma cirurgia, volta para casa. Isso é um ordeal. Ordeal é mais um padecimento. E innocence são os mesmos significados que em português. Tanto inocência no sentido de ausência de culpa,
quanto inocência no sentido de ingenuidade. Eu menciono isso porque esse título, a escolha desse título pela Agatha é simplesmente genial. Não sei se não foi o editor que escolheu, né? Porque ele se refere simultaneamente ao sofrimento daquelas pessoas que não têm culpa no crime, ao sofrimento do Jacob, que é o filho que foi preso e que morreu na prisão, e também ao sofrimento daqueles que foram inocentes no sentido de ingênuo, daqueles que caíram no conto do vigário. Uma das coisas de que eu mais gosto nos livros da Agatha é a quantidade de personagens. Quanto maior o número de personagens, maior o número de suspeitos também. Nesse livro tem a mãe, que é assassinada, o pai, tem 2 filhos, sendo que o Jacob é o filho que foi preso e acabou falecendo, 3 filhas, uma governanta, que na verdade é uma faz-tudo, ela chega na casa como uma massoterapeuta, quando as crianças são pequenas, depois fica como babá, depois as crianças crescem, ela já é quase uma agregada da casa. Tem a secretária do pai, o genro, que é marido da filha mais velha, e esse cara, que é a testemunha, que acaba inocentando aquele irmão que todo mundo queria culpar. Né? E sendo um livro da Agatha, vocês já sabem que todos têm motivo, com maior ou menor importância, mas todos têm motivo para matar, e todos tiveram oportunidade. Esse livro trabalha muito bem o drama dos membros da família que se veem novamente, depois de 2 anos, se veem novamente como suspeitos de um assassinato, não só desconfiando uns dos outros, como sendo vistos como suspeitos ou possíveis assassinos por pessoas das suas relações pessoais. A angústia que é aquela pessoa que até ontem era tua amiga, de repente te olhando sem saber quem tu és de verdade. E o quanto essa presunção de culpa pode acabar com os relacionamentos. Quem já leu vários livros da Agatha sabe que ela defende uma ideia que perpassa praticamente todos os livros dela, que é a ideia de que a vítima colabora com o assassino para o seu próprio assassinato, como se ela fosse coautora da própria morte. Isso não é dito explicitamente, mas a gente subentende. Vamos supor. Vou pegar como exemplo o Natal de Poirot. Aquele pai de família é um cara, enfim, é um cara daqueles. Aí ele tem uma família muito dependente dele financeiramente, e ele resolve reunir todo mundo para dizer que vai deserdar um, deserdar o outro, entende? Nesse caso, ele foi responsável por ser malvado, né? Um pouco de sadismo também, por ser também imprudente. Existem outros livros, como Se Preste Triste, em que o problema ali da vítima é ingenuidade. Tem outros livros, normalmente o que acontece com os chantagistas nos livros da Agatha, eles acabam sendo mortos por uma questão, porque são gananciosos, porque querem, porque superestimam as próprias capacidades e são gananciosos, ao invés de denunciar o assassino, eles querem lucrar em cima daquele conhecimento. Então, essa ideia de que a vítima colabora com o assassino em algum grau, ela perpassa todos os livros, praticamente todos os livros da Agatha. Eu não me lembro de nenhum agora em que isso não tenha acontecido. Especificamente no caso de punição para a inocência, isso também acontece. Essa ideia também é defendida, porque a mãe da família, embora ela seja uma pessoa de bom coração, generosa e tudo, ela tem uma personalidade muito dominadora. E aliado a essa personalidade dominadora, ela tem o poder econômico na mão dela.
Então, as pessoas ou vão se apagando, né, as pessoas ao redor dela ou vão se apagando, ficando no plano de fundo da própria vida, ou no caso dos filhos, eles têm tudo, eles só não têm liberdade de decidir a própria vida. Então, nesse sentido, mais uma vez, a Agatha coloca aquela pessoa, aquela vítima de assassinato, como uma coautora. Ela pavimentou, digamos assim, a rua que o assassino percorreu. É claro que no mundo real, esse princípio nem sempre se confirma, muitas vezes não se confirma. Que a gente vê mulheres que terminaram o relacionamento e foram mortas pelo ex-marido, pelo ex-namorado. A gente vê polícias que têm um verdadeiro grupo de extermínio de pessoas. Então, é claro que a vida real é diferente. Na vida real, nem todas as pessoas, muitas pessoas, não são responsáveis, corresponsáveis pela própria morte. Mas esse não é o mundo da Agatha. O mundo da Agatha não é um mundo de feminicídio, não é um mundo de polícia que mata. Ele é um mundo de pessoas, de dramas, normalmente de dramas familiares e de pessoas que não matam aleatoriamente. Não é nem um mundo de serial killer, embora no outro livro eu vá falar sobre isso. São pessoas que matam com um objetivo específico numa situação específica. Ali, quando eu mencionei o Natal de Poirot, se o cara queria, se o pai daquela família queria mudar o testamento, ele podia simplesmente chamar os advogados, mudar o testamento, ninguém ficava sabendo, quando ele morresse seria uma surpresa, mas ele não quis só isso. Ele quis humilhar a família, ele quis provocar. É nesse sentido que a Agatha mostra a vítima como agente. E no caso da Rachel, que é a mãe de punição para a inocência, apesar das suas qualidades, a família vivia sob o julgo das suas vontades. A última palavra dela era a que prevalecia. Conversando um pouco agora sobre os crimes ABC, eu descobri com surpresa, para mim e para Patrícia também foi uma surpresa, que esse livro foi publicado em 1936. Bom, o que acontece é assim, ó, o primeiro livro que a Agatha publicou foi em 1921, foi O Misterioso Caso de Styles. E nesse livro aqui, 15 anos depois, ela descreve o Hastings e o Poirot como idosos, assim, tão mais velhos. E eu fiquei pensando que eu acho que ela jamais pensou que ela fosse escrever até o último dia dela, porque o último livro que ela publicou foi em 1976. Cai o Pano, que foi o último do Poirot, foi publicado em 75. E Sleeping Murder, eu acho que é Um Crime Adormecido, que é o último caso da Miss Marple, foi publicado em 76, já póstumamente, porque ela faleceu em janeiro. Mas pela descrição do Poirot e pela descrição do Hastings, eu achei, e a Patrícia também achou, que esse livro fosse da década de 50, talvez de 60. Mas eu realmente, assim, eu subentendi que ela jamais imaginou que fosse render tanto essa escrita dela por tanto tempo. Esse é um livro que merece ser mais conhecido. Ele é bastante diferente, não só pela temática, porque a Agatha aproveita a temática do assassino em série, mas ele também é diferente na estrutura. Em que consiste a trama desse livro? Bom, o Poirot está bem belo na casa dele e ele recebe uma carta dizendo uma data específica para ele ficar de olho na cidade de Andover. Ele acha que aquela carta tem alguma coisa de estranha, informa a polícia, mas a polícia está muito acostumada a receber toneladas desse tipo de carta e não dá bola. Se vocês lembrarem daquela época das investigações do Jack Stripador, as pessoas também mandavam cartas se dizendo Jack com informação falsa.
As pessoas têm, né, assim, o espírito de porco de vez em quando. Mas quando chega na tal data, acontece um crime e, por coincidência ou não, por enquanto não se sabe, as iniciais da vítima são A, tanto o nome quanto o sobrenome e a cidade. Mas para todos os efeitos é só um crime comum, até chegar a segunda carta, dizendo também uma data específica num balneário chamado Bexel. E o segundo crime ocorre. A essa altura, a investigação policial já está a todo vapor. A novela policial clássica ela tem uma estrutura bem conhecida. O livro começa com a apresentação dos personagens. Durante essa apresentação, o leitor consegue observar as dinâmicas dentro daquele grupo de personagem. E através dessas dinâmicas, o leitor percebe o conflito entre eles. Começa a perceber as tensões entre os membros daquele grupo. Quando o crime acontece, o leitor já tem uma ideia de quem vai ser o assassinado. Após o crime são introduzidos os detetives, começa a investigação e o fechamento e a solução do mistério. Livros como Morte na Mesopotâmia, que é da década de 30, e O Mistério do Trem Azul, que é da década de 20, têm essa estrutura. Já os crimes ABC não. Nesse livro, o Hastings é o personagem narrador e o leitor acompanha a investigação em tempo real. Eu coloquei aqui no slide tempo real, entre aspas, porque a gente tem que lembrar que nem o Hastings nem o Poirot são da Scotland Yard. Então, como a gente não está acompanhando a Yard, está acompanhando esses dois, é um tempo real, entre aspas. Mas o olhar do leitor é o olhar do investigador, ou seja, não há introdução dos personagens antes do crime. O leitor chega na cena do crime junto com o investigador. Quando o leitor é apresentado para os parentes e para os amigos da vítima, esses personagens já não são meros personagens numa dinâmica normal, eles são testemunhas de um crime. Um outro aspecto desse livro que difere de outros da autora é a quantidade gigantesca de personagens que esse livro traz. Porque, veja bem, se trata de um assassino em série. Cada vítima tem várias pessoas relacionadas a ela, tem parentes, tem amigos, tem colegas de trabalho. Então, a investigação, o leitor, ao acompanharem as investigações, ele entra em contato com uma quantidade muito grande de personagens. E isso dificulta para o leitor, para ele conseguir descobrir o que está acontecendo. Para quem já leu alguns outros livros da Agatha, que o Poirot é o detetive, vocês já viram que ele deixa a polícia fazer aquele trabalho pesado de pegar digitais, olhar a pegada, esse trabalho braçal. Ele fica sempre centrado na psicologia do crime. Mas nesse livro aqui em especial, ele dá uma ênfase muito maior. Embora ele não use, eu não me lembro dele usar a palavra de fazer um perfil criminológico, mas é o que ele objetiva fazer. Porque, veja bem, naquelas vítimas, naquelas 3 vítimas que eu nomeei ali no outro slide, uma é uma idosa, a outra é uma moça, o outro é um homem, que aparentemente não tem nada em comum. Vocês lembram que eu comentei que esse livro foi publicado em 1936? Em 1932 ocorreu aquele rapto de um bebê nos Estados Unidos, em New Jersey, o Lindbergh. E durante as investigações desse caso, a polícia e os peritos criminais traçaram um perfil psicológico do sequestrador. Pouquíssimo tempo depois desse sequestro, a Agatha publicou um livro que é muito famoso, entre os mais famosos, que é baseado num sequestro também de uma criança. Não vou dar o nome para não dar spoiler do livro, mas que também é baseado no sequestro de uma criança. Então a gente sabe
que ela acompanhou essas notícias, que ela foi impactada por esse caso de sequestro. Então, o sequestro foi em 1932. O livro que ela publicou, 1934, e 1936 é publicado Os Crimes ABC, que usa também essa ferramenta de perfil psicológico. O Poirot procurando estabelecer essa conexão entre os crimes, porque ele busca o fator em comum, aquelas pessoas têm que ter alguma coisa em comum. Esse assassino tem características de conduta, de escolha de vítima que é relevante para o Poirot, embora a polícia esteja muito ocupada em outras coisas, em investigações e depoimentos, o Poirot se concentra justamente nesse aspecto do crime e é assim que ele chega na solução. Como vocês podem ver, os dois livros eles têm características em comum, mas eles são bastante diferentes, principalmente no ritmo, porque Punição para a Inocência é um mistério de um ambiente doméstico e que se passa no passado, não é? Existe uma investigação que está retroagindo, uma investigação de um arquivo morto, digamos assim. Já os crimes ABC é tudo ocorrendo em tempo real e tem toda a dinâmica de cidades diferentes, personagens diferentes, vítimas completamente diferentes. Então, ambos são muito bons, de formas diversas. Eu gostaria de concluir lendo para vocês esse trecho de um texto que está disponível na Jus Brasil, no site da Jus Brasil. Os crimes dolosos contra a vida possuem, a rigor, três motivações, normalmente excludentes entre si: as paixões, o dinheiro e os distúrbios mentais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês leiam esses livros. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.